direitos da natureza. Todo um prazer dar as boas-vindas e dizer que essa questão é de grande interesse para nós. Entender que grandes florestas nativas e ecossistemas pristinos, como a questão dos pastiçais, estão sendo eh, substituídos por monocultivos, e isso me dá uma grande tristeza de que não esteja nos meios de comunicação. Por isso, damos um espaço muito importante, não apenas à apresentação do tribunal e da sentença, mas à articulação que provém dessas experiências, uma articulação significativa para que as pessoas afetadas se vejam apoiadas por uma rede muito maior do que a que estamos procurando entender e compreender, que não existe tal separação entre natureza e ser humano, que nós somos natureza, e a natureza tem direitos e, portanto, estamos aqui para garantir os seus direitos. Sem mais, eu vou passar a palavra, então, à fiscal da terra, e Renata tem a palavra por 10 minutos, então, para apresentar o caso. Bom dia a todos, muito obrigada por estar presente aqui nesse dia tão importante. Hoje apresentamos não apenas a sentença, mas apresentamos a reclamação de um território, a reclamação da natureza e das comunidades que não podem comparecer por si mesmas diante dos sistemas tradicionais de justiça. Como promotora da terra, o meu papel tem sido trazer ao tribunal os testemunhos que mostram as consequências de um modelo de ocupação territorial baseado na monocultura de pinheiros e eucaliptos. E é importante dizer que o julgamento questionou um modelo produtivo baseado na plantação de espécies exóticas que substituem nossos sistemas nativos, que são complexos, por sistemas muito mais simplificados. Esse julgamento que aconteceu no ano de 2024 foi um processo que permitiu demonstrar para o tribunal que não estamos diante de uma discussão meramente técnica para esse problema, mas estamos diante de uma transformação profunda da paisagem e das relações ecológicas e sociais com a província de Corrientes. Com as visitas do tribunal ao território, foi possível constatar que Corrientes não é um território vazio, é uma província com uma imensa diversidade ecológica e cultural. Portanto, durante o julgamento, o tribunal ouviu as evidências sobre como a expansão das monoculturas florestais, sobre os pastiçais e sobre as várzeas, traz a degradação dos solos e também afeta os direitos das comunidades camponesas. Essa sentença representa um avanço na discussão sobre os direitos da natureza na Argentina. A natureza não pode continuar sendo entendida exclusivamente como um recurso econômico, já que os ecossistemas têm um valor intrínseco, têm direito de existir, de se regenerar e de manter as suas funções ecológicas, das quais, além disso, dependemos todos os seres humanos. Por isso, essa sentença é tão importante, porque constrói história, novos marcos jurídicos e culturais. E muitos dos direitos que hoje consideramos evidentes começaram sendo, primeiro, pronunciamentos éticos e sociais. Por isso, essa sentença, somada à sentença de Biobío no Chile, traz um conflito ambiental de enorme relevância para Corrientes e para toda a América Latina, pois afirma que os nossos territórios não são áreas de sacrifício, que os territórios não podem ser medidos unicamente por hectares plantados ou rentabilidade econômica, e nenhuma atividade produtiva pode se justificar se destroem questões ecológicas que mantêm a vida. Por isso, acreditamos que essa sentença vai abrir espaços de diálogo para revisão de políticas públicas e construção de modelos verdadeiramente compatíveis com a natureza e com a cultura de Corrientes, porque isso não é apenas isso traz a possibilidade de discutir o futuro e refazer o futuro. Muito obrigada, Renata. Sempre para nós é um prazer poder te ouvir. Como promotora da terra desse importante caso, e passamos então para Dulcinea Lescano. Ela é denunciante das áreas de pastizales.
E o que estão fazendo com os cultivos, por que se aproximaram do tribunal e como tem sido esse processo no qual o Tribunal Internacional de Direitos da Natureza foi para Corrientes. Bom dia a todas e todos. Agradeço muito esse espaço, agradeço muito por se interessar por essa problemática. Os defensores dos pastizal, Defensores del Pastizal é uma organização que está eh, integrada por pessoas comuns e por técnicos, e as ações que efetuamos estamos fazendo mediante a educação para a conservação desses sistemas nativos, também através de diferentes formas de comunicação e também por trabalho coletivo. O coletivo surge em resposta ao avanço das monoculturas florestais sobre as planícies. É um sistema que não apenas predomina em Corrientes, mas devido à sua falta de proteção, não apenas em nível nacional, mas também em nível mundial, os torna um ecossistema muito vulnerável. No ano de 2019, foi aprovada a Lei Provincial de Promoção que junto ao Plano de Floresta Industrial, com destino a 2030, aumentou a superfície de cultivos em Corrientes e a instalação de fábricas de celulose na beira do Rio Paraná. Dentro do nosso instinto, de defensores, o governo provincial lançou um avanço em toda essa cadeia, por um grande investimento que chegou para Corrientes para colocar em andamento a primeira planta de celulose na província, e isso atualmente é motivo de grande preocupação para nós. Há muitos acontecimentos que marcaram a atuação do tribunal, e tudo isso se soma à facilidade de incêndio que nós sofremos entre 2022 e 2023, quando mais de 1 milhão de hectares foram incendiados, e na província de Corrientes isso representa 10% da superfície. E, infelizmente, não há uma discussão real desse modelo, e o Estado provincial coloca em cima da mesa como a única solução para a pobreza. Para mencionar, continua mantendo os mesmos índices de 20 anos atrás, com plantações que já têm mais de 30 anos no território. E isso nos faz nos perguntarmos onde e para quem é esse progresso que propõe com esse tipo de indústria. Nessa luta e nesse trabalho, também conseguimos conhecer o que acontece com as pessoas que vivem diretamente afetadas pelas monoculturas florestais, pessoas que resistem diariamente e que procuram voltar a trabalhar na terra que hoje está destruída por esse tipo de produção. Vivências que são encobertas nessa província e que, por isso, sentimos imensa necessidade de que seja ouvida a voz dos pastizales e, além disso, uma província que, infelizmente, os mata em silêncio. Durante a visita dos juízes, foi possível percorrer alguns locais da cidade de San Miguel, localizada em cima do aquífero Guarani, um dos maiores aquíferos de todo o planeta. E ali os juízes puderam ouvir o testemunho de uma comunidade guarani que nos contaram que esse tipo de indústria não gera fontes dignas de trabalho, seca a água e isso impede eles de ter as suas chácaras para produzir seus próprios alimentos. Também passamos por algumas plantações da localidade de San Miguel, estavam à beira de lagoas que têm sofrido secagem por essas práticas que são muito intensivas, e os juízes puderam, em conjunto, todos nós podemos ver as dificuldades de acesso pelo mau estado das estradas, que também o problema que eles têm, que as comunidades possuem sinal
telefônico, ou seja, essas grandes plantações geram como barreiras que isolam essas comunidades e que, por exemplo, diante de uma emergência sanitária, é difícil para eles poder comunicar o acontecimento, uma vez que eles não conseguem usar muitas vezes os telefones. E entre outras consequências que foi possível ver, e finalmente encerramos a jornada na comunidade de Santa Bárbara, com o grupo de valentes vizinhos que resistem à indústria agroflorestal, com os quais formamos um grande laço durante a produção de documentário que hoje teremos o prazer de ouvir aqui. Muito obrigada. Dulcinea, muito obrigada pela sua apresentação e agradeço a defensora del Pastizal por ter chegado ao Tribunal Internacional com esse importante caso, um caso que nos trouxe muito impacto e conseguimos ver as consequências diretas tanto do modelo como das queimadas e que você, como tão bem diz, a questão da coletividade e outras questões que começam a afetar a sua vida cotidiana e estaremos ouvindo diretamente agora com os nossos colegas em Chuchi Romero e Mário Benjamin Jara, que vêm diretamente das comunidades afetadas e que podem nos contar o que eles estão vivenciando e, além disso, o que pode acontecer com essa sentença para a sua luta. Olá, bom dia. Vocês estão bem? É, eu não sei, eu acho que você tem dois dispositivos abertos porque há um pequeno eco. Sim, eu vou mudar de lugar. Eu agradecia por nos darem a possibilidade e a oportunidade de estar em contato. Na verdade, para nós é uma contribuição muito importante e tomara que a partir desses encontros e dessas análises que estão sendo feitas, é, possa se alcançar um objetivo positivo para a nossa comunidade e que para de uma vez por todas sejamos ouvidos como comunidade, porque estamos gritando para que isso possa parar e que nós possamos retomar a vida normal, o contato direto com a nossa natureza, com as nossas chácaras, com as nossas hortas, e poder ter a possibilidade de respirar um ar não poluído como o que nós hoje temos. Muito obrigada, Chon Chon. Por favor, nos conte um pouco mais o que aconteceu. Nós estivemos aí durante o 2024. O que aconteceu depois disso? Dulcinea nos disse que agora existe o risco de mais uma fábrica de celulose. O que está acontecendo, Chon Chon? Bem, justamente o que nós conversávamos aqui com todos os moradores é que, infelizmente, depois da sentença que tivemos em novembro de 2024 até o dia de hoje, nós não vimos um impacto positivo para a nossa comunidade, como disse Dulcinea, de que a partir do governo, tanto nacional e provincial, o que eles apontam e apostam é justamente para continuar criando mais unidades agroflorestais. E agora há pouco, na comunidade, continuavam desmontando, ou seja, cortando as florestas nativas, justamente para poder abrir novos campos de plantação. E nós acreditamos que não somos ouvidos e que parece que as nossas reclamações não chegam aos ouvidos dos funcionários que têm que tomar as medidas a nosso favor. Tem ocorrido mais queimadas, Chun Chun? Queimadas, sim. Ou seja, incêndios grandes, não, mas
Queimadas, sim, nos locais onde foram cortadas as vegetações naturais, sim. E justamente as plantas mais antigas é o que eles estão destruindo, como os lapátios, louros, os guaiairi, que são patrimônio nosso e plantas muito antigas que eles estão destruindo para utilizar o terreno para voltar a plantar eh, unidades agroflorestais. Muito obrigada por esse testemunho, Chonchon. O tribunal fez a sua visita justamente como mencionamos em novembro de 2024, mas as sentenças demoraram um pouco para se desenvolver, porque procura ser um instrumento jurídico que ajude vocês a fortalecer a sua luta. Então, hoje estamos lançando essa sentença e nós esperamos não apenas que ela sirva para fortalecer sua luta, mas que levante a sua voz, que o Tribunal dos Direitos da Natureza procura levantar a voz dos afetados e da natureza, e hoje estamos lançando essa sentença justamente para que sirva, que meios de comunicação, para que autoridades ouçam a voz daquilo que vocês estão durante tanto tempo com essa reclamação, Chon Chon. Eu não sei se você gostaria de comentar alguma coisa a mais, ou você já vai passar a palavra para Mário Benjamin. Eu acredito que ele também está com você. Sim, sim. Eu gostaria que ele também desse seu ponto de vista. Então, da minha parte, eu agradeço muitíssimo por essa oportunidade de estar em contato e tomara que não seja a última, ou seja, continuar trabalhando de forma conjunta. Muito obrigado e um forte abraço para todos. Muito obrigada, Chon Chon. E essa não será a última vez, estamos conversando sempre e esperamos firmemente que essa sentença sirva para apoiar a luta de vocês e será interessante saber que a partir de BioBio e a partir de Corrientes cria-se a aliança latino-americana contra o modelo florestal e isso procura que vocês não se sintam sós, mas saibam que há uma grande quantidade de pessoas interessadas em combater o modelo agroflorestal. Muito obrigado. Muito obrigado da minha parte. Obrigado, então vamos passar a seguir para Mário Benjamin Cara. Ele também vem diretamente do território e ele vai nos contar um pouco mais sobre como estão vivendo eles diretamente toda essa afetação. Chon Chon, Mário vai se conectar do teu aparelho também. Obrigada, Mário. Bem-vindo. Que bom ter você conosco. É um prazer ver você de novo. Bem-vindo e, por favor, nos conte um pouco. Chon Chon nos contava sobre a questão do que está acontecendo no território, então vamos ouvir você também, o teu testemunho. Pode falar, Mário. Bom dia, tudo bem? Aqui estamos mais ou menos, eu não vou mentir a vocês. Aqui acontece a mesma coisa, continuamos lutando, agradecemos a vocês nesse caso. Como vocês podem ver, ali está, essas são as monoculturas que nós temos aqui na frente. Por culpa dessas unidades agroflorestais, não podemos ter uma chácara. Hoje é uma luta para sobreviver, tanto nós, seres humanos, como os pássaros, nesse caso. A terra já não responde, nós precisamos da água. E agora estamos todos preocupados por essa questão do que vem, as enchentes, é uma vida muito difícil, mas nós continuamos lutando e vamos continuar aqui. E graças a vocês por defender eh, os pastizales, as florestas nativas, o pouco que ainda nos resta. Mas o que mais eu posso dizer? Como eu disse, a questão das estradas, todo um problema. Aqui sim temos muitos problemas. Os recursos naturais
Onde estão aqueles que têm que nos representar? Veja só, o outro dia eu liguei para todos pela questão de que estavam cortando as florestas nativas, mas não há respostas. Me disseram que quem tem que fazer a averiguação são o órgão de recursos florestais. Por que não recursos naturais? Nós vamos continuar lutando para que isso termine uma vez por todas, essa questão das unidades agroflorestais. Aqui o problema é esse, o pinheiro e o eucalipto. Hoje a terra já não responde. E a única riqueza que todos nós temos é a terra, a nossa terra. Porque nós vivemos daquilo que a terra nos dá. Plantamos e vivemos disso. Como a nossa mãe nos criou, a todos, assim como os meus avós nasceram nessa terra. E hoje esse território está rodeado de eucaliptos e de pinheiros diretamente continuar vivendo assim, não é possível. Nós precisamos de ajuda nesse caso, tanto em nível provincial como do estado, nesse caso, porque não fica pouca terra, é, mas diretamente eles tiraram a nossa terra e nos despojaram, porque é daquilo que sempre nós vivemos. Hoje não é mais possível, nós continuamos tentando. Justamente como a minha mãe a vida inteira teve o seu sítio, com isso nós nos criamos, com isso minha mãe nos criou, e assim há milhares de famílias, milhares de camponeses, de pessoas que têm suas chácaras, eh, de camponeses, mas infelizmente hoje a nossa terra não responde, as estradas, tudo é um problema. Nós nos queixamos porque eles fizeram bolinha da gente, eles destruíram a nossa terra, mas toda correntes também. Espero que, graças a vocês, pessoas de fora que nos ouvem, e espero que nos deem essa mão, porque nós precisamos de ajuda, nós precisamos que nos deem a mão. Tiraram a nossa terra, tiraram a nossa água, tiraram a nossa vontade de viver, mas nós continuamos e vamos continuar lutando, porque esse é o nosso território, essa é a nossa riqueza. Entendem? Desculpem, eu não sou de falar assim, mas eu fico é, desesperado por isso, por me considerar impotente, mas eu continuo lutando, porque alguém tem que nos ouvir. Todos os danos que essa gente nos trouxe, danificaram a nossa terra, nossa água. A água nós consumimos, o que tiramos do poço. Hoje a água foi para mais ou menos 30 metros de profundidade. É totalmente diferente da vida que tínhamos antes. É muito triste, tudo que acontece hoje, mas nós temos a força de seguir e graças que vocês apareceram e tomara que ainda haja tempo e que ainda consigamos que de uma vez por todas seja dito, chega. Vejam só, aqui a 20 metros eu tenho uma unidade agroflorestal, Pinheiros, e assim vivemos nós. E isso era tudo livre. Restam poucas colinas nativas, os pássaros foram embora, muitos animais foram embora. Aqui o que nos rodeia é sujeira, miséria, miséria sendo uma terra tão rica onde nasceram meus avós, meus pais, minha mãe. Aqui fomos criados e aqui queremos continuar, queremos ficar, porque isso é o que nos corresponde. Essa é a nossa riqueza. Nunca pedimos nada, mas nós nunca tivemos ajuda. Tiraram toda a riqueza que nós tínhamos. Hoje nós não temos mais nada, mas temos a força para continuar lutando. Vejam que hoje, antes fazíamos arado com os bois e hoje para os animais é muito difícil. A terra se tornou muito dura, muito compacta, tem que ser arada com maquinário e nós não temos esse recurso. Ninguém nos dá a mão, mas nós temos a força de continuar semeando e continuar cuidando das árvores que restam. Eu não sei o que mais eu posso dizer, só agradecer. Obrigado, obrigado. E eu peço que ouçam as pessoas, porque assim como eu, como toda a minha família, como todas as pessoas que se dedicam ao campo, hoje é muito difícil ter animais. É, os, as áreas de pastos
já não restam, e como nós não podemos queimar os pastos, nós sabemos como fazíamos sempre, fazíamos as queimadas antes, em agosto, então não há renovado os pastos não se renovam e temos apenas uma sujeira e não temos mais nada. E aqueles que vêm, eu não sei como conseguem as terras que estão aqui na frente, todas as terras onde eles plantam, eu não sei como é que eles fazem, mas do dia para a noite eles enchem tudo de pinheiros e nós, para tentar fazer nossas chácaras, hoje já não podemos mais, porque continuamos tentando semear, mas já não temos a riqueza que tínhamos antes. É, a terra não responde, infelizmente. A nossa querida terra e rica terra hoje já não responde. Isso é o que acontece conosco. Nós não temos mais frutas, as lagoas secaram, já não há animais, já não há locais onde os animais bebam água. É exatamente como eu estou me expressando. É onde eu vivo, onde eu fui criado. É completamente diferente de antes. Hoje é só uma tristeza. A gente tem tristeza, mas tem a força para continuar lutando por aquilo que é nosso. Ou seja, querem nos tirar daqui, mas nós vamos continuar. E vamos continuar lutando, graças a vocês. Mas algo tem que ser feito, tem que acontecer alguma coisa tem que mudar. Nós precisamos de que isso mude. Vejam só como eu digo aqui. Onde estão os recursos naturais? Recursos florestais, nesse caso, nós não temos recursos. É muito triste o que acontece. A estrada, aqui eu tenho a minha tia, que é uma pessoa de 80 anos. Eu tenho uma caminhonetezinha e hoje nem a caminhonete mais eu consigo. Não há como passar. E eu não tenho ajuda de ninguém. Só meus pulmões, mas cada vez somos menos. E nós não temos ajuda. Ou seja, é muito difícil. Nós não apenas tiraram a nossa água, a nossa terra, os pastos, tiraram tudo, mas nós não vamos sair daqui, vamos continuar lutando, porque este é o nosso território. Isso aqui é nosso. Desculpem, eu acho que até aqui, porque eu poderia falar o dia inteiro para pedir explicação de por que não foi feito, por que acontece o que está acontecendo. E desde já, um bom dia a todos. Obrigada, Mário. Obrigada pelas tuas palavras. Eu acho que você conseguiu não apenas transmitir a sua realidade, mas a sua dor também. E acredite, nós compartilhamos essa dor, compartilhamos essa impotência, de um modelo que vem, se impõe e não pede licença, que é como você disse. Escutamos também a sua mãe na audiência, mudou tudo, danificaram as estradas, acabaram com a água. Então, Mário, muito obrigada por esse forte testemunho. Acredite que todos nós nos toca muito o coração e todos aqueles que queremos ajudar não podemos diretamente mudar as coisas, mas podemos definitivamente servir como um megafone para amplificar a voz e para amplificar a angústia de vocês, para que vocês saibam que vocês não estão sozinhos e que existem muitas pessoas que estamos com vocês e que nós podemos ratificar com essa sentença que existe um dano iminente com essa questão florestal e que nós não podemos ter territórios de sacrifício nem pessoas de sacrifício. Muito obrigada por esse forte testemunho, Mário. Você nos sensibiliza mais e nos impacta mais com toda essa situação. Eu espero que essa mensagem possa ser levada e amplificada para todo mundo. Agradecemos a você, Mário, a sua família, a sua mãe, que pôde participar e que saibam que nós estamos com vocês. Obrigada a vocês. Se vocês quiserem, eu posso passar para
Seria maravilhoso ouvi-la. É um testemunho que partiu o nosso coração, como você acabou de partir. Se você quiser, passe para ela para umas palavrinhas. Estivemos nesse mesmo território e ver, o testemunho. Olá, como você está? É um prazer ver a senhora. Como estão todos? Bem-vinda aqui. É uma boa notícia que nós lançamos essa sentença, mas sempre com o coração partido, porque sabemos que essa situação cada dia piora. Então, ouvindo, a senhora também, se quiser dar o seu testemunho, será muito bom ouvi-la nesse dia do lançamento da sentença. Sim, continuamos a mesma coisa. Não temos chácara, não temos horta, não temos nada pela questão da água aqui, que está faltando água. E em junho a água chega com tudo, mas esse ano nós não tivemos água. Continuamos do mesmo jeito. Nós temos que continuar assim porque continuam trabalhando na substituição. E ameaça crescer ainda mais, não? Sim, isso mesmo. Há novas plantações, já há plantas pequenas. Eles plantam sempre, mas nós não podemos plantar. Não nos deixam. O que procuramos é que vocês possam continuar com seus modos de vida e que ninguém tire a água, a vida e a floresta de vocês. Muito obrigada pelos seus testemunhos, Chabela, e lembre de que estamos com vocês. Essa é a mensagem aqui e quero dizer que estamos lançando a sentença. Demora porque é um momento firme que nós procuramos que ajude vocês, mas estamos com vocês, Chabela, e contar que a partir do trabalho que nós fizemos com BioBio com vocês, não unicamente é um trabalho na Argentina e no Chile, mas agora está em toda a América Latina e vamos ouvir agora os testemunhos de outras pessoas da América Latina que nos adoraríamos que vocês ouvissem, para que saibam que isso não é uma coisa que apenas afeta vocês, mas que todos vejam que é uma luta de várias pessoas. Agradeço muito também por levar isso em consideração. Muito obrigada. Um abraço gigante e todo o nosso coração está com vocês. Obrigada, Mário. E espero que vocês continuem conectados para ouvir as demais pessoas. Vamos continuar com Gianni Figueroa. Ela é da rede de supressão do modelo florestal do Chile e vai nos contar um pouco sobre aquilo que nós fizemos no Chile com o Tribunal Internacional do que acontece no BioBio e que eles também tiveram grandes impactos quanto ao modelo florestal e os incêndios. Jane, bem-vinda. Olá, bom dia. Dizer olá a todos e bom dia, agradecer o convite e uma saudação solidária aos companheiros da Argentina que estão vivenciando as mesmas situações que nós temos vivenciado durante décadas. Por parte da organização pela supressão das redes de modelo agroflorestal, eh, temos o objetivo de denunciar as múltiplas consequências que tem gerado o modelo florestal no nosso país. É um espaço de articulação de organizações no BioBio e que tem se expandido para outras regiões que têm sido afetadas também por esse modelo. Geograficamente, no nosso país, essa questão se concentra entre as regiões de Ecofign e dos lagos, mas especialmente a região do BioBio tem uma forte presença nas plantações de monocultura florestal. É a região que possui maior quantidade de superfície de plantações. Evidentemente, araucárias, é, etc. No ano de 2024, convidamos o Tribunal da Natureza a conhecer o território, e esse sistema que gerou o modelo, uma devastação que é ambiental, mas que também é social e cultural.
e que tem ido aumentando e agravando nos últimos anos, e particularmente com aquilo que nós temos vivenciado com os mega incêndios, e o tribunal se fez presente no nosso país a respeito do mega incêndio do ano de 2023, do início de 2023. E eu não quero deixar de mencionar os efeitos desse mega incêndio, porque os números falam por si sós. A grande devastação que nós temos vivido como país. 7.835 pessoas afetadas, 26 pessoas mortas, 2.600 habitações danificadas, 1.518 habitações danificadas parciais ou totais, 5.900 cultivos afetados, animais mortos, agricultores afetados, 84% de colmeias danificadas. Há muitas pessoas que praticavam a apicultura na região e temos o efeito das devastações, que são esses que trazem esses incêndios provocados. E tudo isso vem acontecendo dentro do que seria o modelo florestal no Chile, que se instala ou que começa a se desenvolver com maior força na década dos 70. Quais são os elementos que eu imagino? São os mesmos aspectos ou características que eles têm em outros países. O modelo que é exportado, uma vez que é consolidado aqui no Chile, pela experimentação do modelo neoliberal, começa a se exportar esse modelo para outros países da região. E esse modelo caracteriza-se fundamentalmente, como todos nós já sabemos, por pelo predomínio de espécies exóticas, como pinheiros, e esses monocultivos têm trazido os danos ao território. E também quero dar números oficiais no nosso país, do CONAF, onde assinala que existe no Chile aproximadamente 3.121.000 hectares de plantações agroflorestais, o que equivale ao 17,4% da superfície do nosso país. E, além disso, esse modelo traz uma alta concentração empresarial, principalmente em mãos das famílias Mata e Adielide, com as empresas CMPC e Arauco, que também coincidem com ser as grandes fortunas desse país. O que veio realizar o tribunal no ano de 2023 vem confirmar aquilo que nós tínhamos nos documentado e denunciado ao longo de todos esses anos. Então, as conclusões que constam da sentença que esse tribunal entregou fala sobre uma crise que é grave e profunda. E ao ouvir o companheiro anterior, nós nos damos conta de que a situação sendo exposta com muita força e parece ser que a reação que nós podemos observar ao longo do tempo não é suficiente para poder parar essa situação que estamos vivenciando. Estamos diante de um modelo que causou um dano enorme ao ecossistema, às pessoas. O tribunal propõe o conceito de ecocídio, que é a destruição grave do meio ambiente, e também traz o conceito de enocídio, que faz referência às afetações às comunidades e, particularmente, à cultura do povo mapuche no nosso território e como esse modelo tem afetado gravemente as comunidades mapuche da nossa região e da região da Araucania também. A sentença evidencia qual tem sido os danos ambientais, como a redução da biodiversidade, o impacto nos recursos hídricos, a propagação de incêndios florestais, a degradação e erosão do solo, a perda das florestas nativas, e também a sentença traz um clamor a que o Estado, as empresas e também toda a sociedade possa reconhecer e avançar nos direitos da natureza. E avançar para poder sanar essa relação com o entorno e assegurar um futuro para todos os seres humanos e não humanos.
Agora, quais são as situações que, a nosso ver, são importantes, que são contribuições significativas do que foi essa sentença que vem consolidar e confirmar tudo aquilo que nós temos denunciado? No entanto, ao que eu me referia é que, apesar de que essa sentença é uma contribuição significativa para visibilizar o que acontece no nosso país e particularmente na nossa região, hoje também já vemos isso na Argentina, em Corrientes, e, no entanto, continuamos ameaçados constantemente com a situação que está sendo gerada por esse modelo florestal. E dessa forma, eu creio que é importante assinalar que nós voltamos a ter um mega incêndio no início desse ano, e que vem afetar, e mais uma vez se levantam números desastrosos, como, por exemplo, uma quantidade de hectares queimados, 24 mil hectares queimados, com uma forte concentração na nossa região, milhares de habitações, de moradias destruídas, dezenas de pessoas eh, afetadas, pessoas que estão vivenciando situações lamentáveis e terríveis, porque além de tudo que significou esse novo mega incêndio, as pessoas foram abandonadas pelo Estado e estão gerando aí ações autônomas para poder visibilizar o que esse mega incêndio tem provocado. Então, eu gostaria também de assinalar algo que Mário traz com muita força, que diz respeito a que estamos comprometidos para continuar avançando e denunciando e visibilizando, mas temos muitos desafios ainda pela frente, principalmente quando nos encontramos dentro de um panorama que é extremamente grave. Nós temos um modelo extrativista que continua avançando, com o apoio também de um governo de ultradireita, como tem vivenciado também os irmãos argentinos, e que vai continuar apoiando esse desenvolvimento industrial extrativista, e o qual continua aumentando e aprofundando a gravidade da situação nos territórios e as comunidades e as pessoas. Nós, como organização, levamos adiante uma luta permanente e constante, mas certamente nos faltam ferramentas e nos falta fortalecer a nossa articulação, não apenas como país, mas também como região latino-americana. Nós temos que desenhar novas estratégias para poder resistir diante desse modelo que nos anula, que nos cala de diferentes formas. Então, eu acredito que aqui estão nossos desafios, as próprias organizações precisam se fortalecer e se articular de melhor forma e observar essa situação que tem nos afetado e todas as situações que estão afetando em termos ambientais como um único grande responsável, o modelo que está sendo imposto na nossa região à custa de sangue. Eu quero terminar por aqui. Há várias coisas que existem uma sentença do tribunal. Agradecemos o trabalho do tribunal no nosso país e como apoiou a luta que nós levamos adiante. Mas hoje nós temos grandes desafios e eu acho que as conversações que devem continuar nesses espaços será demonstrar a sentença a partir do diálogo, da reflexão de como os diferentes atores vamos gerar parcerias, articulações e também estratégias que nos permitam avançar de uma forma muito mais forte diante de um modelo que se impõe até o ponto da violência. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Jenny, por esse testemunho, por nos contar sobre o que tem acontecido com o BioBio, com a sentença e o que tem acontecido desde então. Gostaríamos de poder apoiar mais para que a situação não se repita e que não continue. Mas o que nós podemos fazer é levantar a voz e continuar denunciando e considerar que podemos fazer alguma coisa juntos. Muito obrigada, Jenny, por nos contar sobre como vai a situação. Sabemos que ainda há muito para fazer e eu agradeço muito a você
e é sempre um prazer estar com vocês e saber que estamos na mesma luta e que, se bem continua havendo expansão, somos mais aqueles que estão levantando a voz, enquanto antes isso era uma questão completamente invisibilizada. Muito obrigada, Jenny, por nos contar sobre o Chile, sobre a experiência no Bio-Bio e escutaremos agora o território de Caribio-Tebic, da região do Cauca. América, é um prazer que você esteja aqui e vamos ouvir a experiência da Colômbia. Bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Que bom. Meu nome é Americaninho, eu faço parte de uma organização de base, que é a CADE, que é uma organização camponesa que faz parte do Coordenador Nacional Agrário, nós fazemos parte dele e temos um território e vivemos no território étnico e multicultural Cajibio, que é um tecido, uma unidade entre três comunidades de um mesmo território, que são duas comunidades indígenas, a comunidade Massa e a comunidade no território caribio e parte da comunidade camponesa desse mesmo território, que também está afiliada ao CNA. Decidimos, então, desde um pouco mais de 5 anos, nos juntarmos a partir das problemáticas geradas pelo modelo de monocultura florestal de pinheiros e eucaliptos no nosso território e para trazer um pouco de contexto, dizer que esse modelo foi desenvolvido e empregado por uma multinacional que é a Smart Weston, que antes conhecíamos como Smart Capa e que na Colômbia também se chamou Cartão de Colômbia. Essa multinacional apenas no nosso território tem 3.000 hectares em propriedades de pinheiro e eucalipto e outras muitas que não podem ser contadas. Digamos, por exemplo, que a partir daí gera uma série de afetações ao território, desde 1980, que é a afetação que contam nossos mais velhos, onde chegou essa multinacional e cortou toda a floresta nativa, trazendo inclusive pessoas, trabalhadores da parte litorânea da Colômbia, do litoral do Pacífico, famílias de pessoas afro que chegaram ali para trabalhar na empresa, para derrubar toda a floresta nativa e, a partir daí, começar a fazer a monocultura de pinheiros e eucaliptos. E ali identificamos não apenas essas afetações encontradas na natureza, mas também as afetações muito particulares encontradas nos trabalhadores da empresa, que também tinham praticamente uma condição de escravidão para gerar esse tipo de abertura e modelo. E digamos que as comunidades camponesas, nesse momento, começaram a gerar uma resistência contra esse modelo, justamente pela forma como foi feito. No entanto, isso se desenvolveu de muitas formas, e apenas há alguns anos atrás nós decidimos nos unir como território intercultural de Carribio, com um propósito muito claro, que era o de, tendo esgotado todas as formas de diálogo com a empresa, com o Estado, todas as formas politicamente possíveis para impedir o avanço dessa monocultura, desse modelo, define-se então que era necessário tomar ações de fato, e isso aconteceu com atividades muito específicas de recuperação da terra, como alguns e algumas saberão, Colômbia é o país com o índice de desigualdade na propriedade da terra mais elevado na América Latina, e a partir dali, essa empresa se aproveitou disso para continuar
expulsando as pessoas das suas comunidades e dos seus territórios. Então, o que se definiu de fazer em comunidades com território foi entrar para uma série de afetações sobre os monocultivos e tentar cortar essas florestas de pinheiros e eucaliptos e começar a semear e para ocupar esses territórios. E isso, claro, tem gerado uma série de afetações sobre a população e nós nos organizamos em função de que a maioria das pessoas está nas ações de fato e outras pessoas estamos nos espaços de representação ou de fala, procurando também apoio técnico para trazer a identidade das pessoas que estão ali, porque a situação de criminalização sobre essa forma de protesto é muito dura, principalmente no departamento do Cauca. E, bem, dizer também que um pouco o que nos conecta com esse espaço de rede latino-americana é entender que esse modelo agroflorestal não apenas acontece na Colômbia, porque se bem em Cajibio nós fazemos essas ações, são 3.000 hectares. Na Colômbia, são mais de 20.000 hectares de pinheiros e eucaliptos, que essa empresa possui e que nós entendemos que tem afetações sobre a água, sobre os solos, sobre a flora nativa e principalmente sobre as comunidades. Porque esse modelo não apenas chega a se apropriar dos recursos para explorar a natureza, mas também chega a romper o tecido social, chega a transformar a cultura das comunidades e trazer uma grande parte das comunidades que tem a sua vida na relação com a terra, na relação com a produção dos alimentos, com o cuidado da água, se transformem paulativamente e progressivamente em assalariados de uma empresa, em assalariados que têm que obedecer às cegas um modelo importado de outros países e que finalmente produz numa região como o Cauca, na Colômbia, situações de violência contra a população, que além disso estão fortalecidas por grupos armados, à margem da lei, fazem de alguma forma parcerias com as empresas para evitar que as comunidades defendam seu território e que possam voltar a ocupar esses locais que sempre foi deles e voltar a produzir comida para poder alimentar e ter a soberania popular dos povos. E uma coisa muito importante que eu quero destacar aqui é que no Tebic estão duas comunidades indígenas e as comunidades indígenas Unisac e Nasa, e neste momento e em outros momentos na história enfrentaram de forma violenta essas comunidades por pedacinhos de terra. Então, nós consideramos que o TEBI é uma unidade que consegue unir as comunidades, entendendo que são os modelos, digamos, agroindustriais, aqueles que despojam as comunidades e são as mesmas comunidades, não são as comunidades que deveriam se enfrentar entre si pela terra. Perfeito, América, muito obrigada por esse trabalho conjunto de articulação. Eu acho que é super interessante ver como se repete o modelo, mas é muito bom saber que vocês estão trabalhando já pela articulação e pela defesa do território na Colômbia. Então, parabéns, por esse caso que você acaba de nos apresentar e muito obrigada por fazer parte dessa aliança que foi criada.
Por uma questão de tempo, eu vou continuar com Sérgio. Sérgio Bafoni vai nos falar em português, então eu peço a todos que nos estão ouvindo que possam passar para o canal de português para a tradução. É, Sérgio Bafoni vai nos falar justamente sobre a questão da indústria de papel, que é uma questão que nós falamos, que é um dano que tem acontecido com muita força em Argentina, na Argentina, em Corrientes. Sérgio, você pode falar tranquilamente em português e italiano. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado pela convidação, mas ainda mais muito obrigado por organizar esta iniciativa, este evento, porque o tema é muito grave, muito importante, como vamos ver, é muito mais, também mais complicado, porque tinha muitas testemunhança comovente também sobre os impactos nos vários territórios dessa indústria papeleira. Uh, Aí talvez valha a pena de examinar um pouco as dinâmicas dessa indústria que causa tantos impactos. Eu sou Sérgio, do Environmental Paper Network, que é uma rede de organizações de 350 grupos no mundo que trabalham sobre os impactos da indústria do papel e da biomassa. Aí, essa indústria é uma indústria impressionante. Essa indústria o- conseguiu de expandir a produção e o consumo, né, nos últimos 60, 70, 80 anos, sem parar um minuto. O que vê aqui é uma montanha de madeira que vai ser transformada em papel. Isso é o que essa indústria faz e, infelizmente, vai seguir crescendo, não vai parar. O mercado da indústria chegou a uma valorização de 340 mil milhões de dólares em 2025 e 25 e vai continuando a expandir, principalmente para a expansão do comércio eletrônico. A, a, a gente achava que a digitalização teria ah, ah, trazido uma diminuição do consumo do papel, e isso aconteceu, na verdade, no setor da papel para gravação, para papel gráfico, mas o mercado da embalagem surgiu muito forte como consequência do mercado do comércio eletrônico. Em, Aí ainda vai crescer e se calcula que quase vai duplicar nos próximos 6 anos. Também porque na frente da crise da poluição devido à plástica, a indústria, em vez de adotar um sistema mais ecológico de embalagem reutilizáveis, optou para embalagem descartáveis em papel. Aí o dilema é se poluir os oceanos ou cortar as florestas, como fosse a única escolha possível. So, a imagem verde dessa indústria, você sabe muito mais o que é a situação, mas entre para trás de uma caixa de cartão, se escondem deflorestação, destruição de meio ambiente, apropriação legal de terra, violações, incêndio, seca, tudo isso para ser jogado no lixo, porque essa caixa vai a ser jogada no lixo no mesmo dia que chegar ao consumidor final. É uma desesperante situação. No mesmo tempo, 3 milhões de árvores estão sendo cortados cada ano
para produzir embalagens descartáveis, e um terceiro da deforestação é causado para essa indústria. Imagina só que no mundo se consumem 400 milhões de toneladas de papel cada ano, que é suficiente para criar uma torre de papel A4 alta 20 vezes a distância entre a Terra e a Lua, 20 vezes a distância entre a Terra e a Lua. É impressionante. Há uma pesquisa da Universidade de Kassel, na Alemanha, que analisou quanta madeira se consuma no mundo e quanta é a capacidade das florestas de reproduzir essa biomassa de jeito sustentável. Já superamos essa capacidade. Aí se consuma mais da capacidade da floresta global de produzir madeira. Aí não faz sentido mais falar de consumo sustentável, de consumo verde. Tem que reduzir, porque qualquer aumento no consumo vai ser mais zonas de sacrifício, mais zona de violações, mais impacto. O que vai acontecer agora? Que o consumo global vai a expandir ainda mais, especialmente no norte, América do Norte, Europa e China. Talvez em futuro também Índia, mas ainda não. No enquanto, a produção de celulose vai se mudar para o sul. Você vê aqui, essa é América do Sul, essa é Ásia, Indonésia, principalmente. Uh, Aqui se vê a diferença entre consumadores e produtores. Desculpe, o Brasil, que é o maior produtor de celulose de eucalipto, exporta 75% de sua produção. Uruguai e Chile exportam 80% da produção deles. O IPN está monitorando o desenvolvimento da indústria de celulose, porque você pode produzir papel em qualquer país do mundo importando celulose, mas se você vai produzir celulose, tem que ter a floresta ou a plantação perto, não mais de 100 km. Aí, nova planta de celulose significa novo impacto, novo perigo nos anos que vêm. Onde vai ser a maior expansão de plantas de celulose? Adivinha? Na América do Sul. Porque é a área que se considera de mais market attractiveness, que significa atratividade de mercado, onde você investe e você vai ganhar mais. O Brasil já está chegando a uma produção de 26 milhões de toneladas para ano, seguido de Chile e Uruguai. Argentina e Colômbia estão um pouco mais atrás. Paraguai está zero, mas não se engane, porque em Paraguai vai sendo construída agora uma fábrica, uma usina de papel de celulose gigantesca. Tem um projeto do Banco Mundial para expandir em todo o país, financiando as plantações de eucalipto. Na verdade, é aqui que vai ser a terça onda. A primeira onda foi lungo a costa, em Chile, Uruguai e Brasil. Depois, a fábrica se mudaram, desenvolveram no interior. Agora, vai se desenvolver no coração mesmo do continente, onde está a fronteira entre Paraguai e Mato Grosso do Sul, no Brasil. As plantações se expandem. O Brasil já chegou a 10 milhões de hectares de plantações. Isso significa um consumo de território
incrível. Essa mapa aqui é a região central do Chile. Todos os cores são diferentes empresas florestais que controlam o território. Essa aqui, na direita, é a mapa da Conceição da Barra, em Brasil, Espírito Santo. Em vermelho são as plantações de eucalipto. Essa indústria devora o território sem deixar mais um espaço. Mas por isso mesmo, por essa mesma razão, porque o território está sendo saturado, essa empresa vai se expandir em outros países. Aí, no momento, tem novo projeto de fábrica de pasta de celulosa que na maioria em Brasil, mas também em Chile, em Paraguai e no Uruguai. Isso significa uma expansão ainda mais grave do que se ouviu nessa discussão agora. É muito importante, por isso que a gente se junta, que a gente trabalha junto para resistir, para difundir crítica e resistência, para trabalhar onde essa indústria tem mais medo, ou seja, atacar onde eles são mais fracos, como os investidores, os compradores, os clientes, os bancos multilaterais, e talvez poder eventualmente construir juntos uma aliança de resistência e de ação contra essa indústria, porque é uma verdadeira guerra su scala continental, não é só um caso aqui ou aí, vai ser em qualquer lugar, porque essa indústria não se para, não se para. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Realmente é muito ilustradora a sua apresentação e nós temos muito medo da escala que se pode chegar e vemos que estão apenas sendo implantadas as fábricas de celulose, como no Chile, na Argentina, e dá muito medo do que pode chegar a ser e a falta de consciência que se tem quanto ao tema do papel e dos produtos e das embalagens e que todos nós somos responsáveis por isso. Muito obrigada, Sérgio, por essa importante apresentação e como vocês podem ver, nós conseguimos cobrir a grande experiência da América Latina e a razão pela qual se faz essa parceria, essa aliança latino-americana contra as monoculturas florestais. E a seguir, então, nós vamos ter a apresentação da sentença, Jackie, que foi nossa juíza no Tribunal de Corrientes. Então, ela tem a palavra para a apresentação da sentença. Muito obrigada, Nath. Eu quero fazer uma saudação a todos e todas. Renata, promotora da terra, uma das promotoras da terra, dentro de todos os juízes. Nath, por parte do Tribunal dos Direitos da Natureza, o nosso companheiro juiz, Henrique Viale, com quem já compartilhamos 2 tribunais nas mesmas áreas, onde essa questão horrível e maquiavélica, terrorista, que é esse modelo, eu digo modelo entre aspas, das monoculturas de pinheiro e eucalipto, e as instalações das fábricas de celulose ou megaprojetos instalados em diferentes países. Na verdade, tudo que foi informado por Mário Benjamin, por Chonchon e a nossa querida Chabela, que nós estivemos ali na sua comunidade, deixa e traz tantas lembranças. O que aconteceu nos nossos próprios territórios, dessa instalação a sangue e fogo que aconteceu aqui no Chile a partir do ano de 74 e com plena
bonificação por parte da ditadura naquele momento, mas com a cumplicidade de todos os governos posteriores, no que se chama a redemocratização. Então, está vivenciando todas essas questões de instalação, de extrativismo, de morte, da biodiversidade, da natureza, da vida, das culturas, dos setores rurais, principalmente, comunidades rurais, povos originários. É um drama imenso e, portanto, eu creio que é muito importante saudar de uma forma muito especial a Aliança Latino-Americana contra os monocultivos florestais, que é uma ferramenta também da construção social coletiva, que vem também a contribuir imensamente para a luta contra o que acontece nos nossos territórios e nos nossos países, tanto como região, como América Latina, praticamente em todos os espaços. Não estão, os que não têm certeza contribuem para destruir. E temos que continuar trabalhando nessa linha. Mário Benjamin, não vão nos tirar dos territórios. Eu acho que isso por uma parte. Tribunal na província de Corrientes, baseado no monocultivo de pinheiro e eucalipto, viola os direitos da mãe terra, muito especialmente o direito de ser respeitada, a regeneração, da continuação dos seus ciclos e processos vitais, vidas e alterações humanas, o direito à água como fonte de vida. No nosso país, a água é privatizada desde o princípio da ditadura. Alternativamente, e depois colocada em lei, e depois assim continuamos. O direito à saúde integral, o direito a estar livres de poluição e entes tóxicos ou radioativos. Isso foi reconhecido na Declaração dos Direitos da Terra. Da mesma forma, o tribunal conclui que essa situação afeta gravemente os direitos da terra, o território, os recursos naturais, bem como a integridade cultural e a soberania alimentar das comunidades camponesas, em concordância com o Acordo 169 da a Organização de Direitos Humanos. O tribunal, além disso, faz 5 recomendações e insta o Estado argentino e o Estado provincial de Corrientes a, gerar um reconhecimento efetivo dos direitos da natureza na sua normativa interna, como única forma de garantir a sobrevivência da diversidade e das comunidades humanas que dependem dela. 2, desenhar e implementar um plano de superação do modelo florestal vigente que contemple alternativas produtivas em harmonia com os ecossistemas e com as práticas camponesas e comunitárias. 3, implementar um plano de restauração e de regeneração integral construído a partir dos territórios e com participação das comunidades locais, junto com a declaração de uma moratória imediata da plantação de espécies invasoras. 4, garantir o respeito irrestrito dos direitos humanos da água e o arraigo à soberania alimentar que têm sido sistematicamente vulnerados.
vulnerabilizados. 5. Reconhecer e proteger o trabalho das pessoas defensoras da natureza e dos direitos humanos, garantindo seu direito de fiscalizar e de se organizar sem sofrer perseguições nem ameaças. Agradecemos a organização Defensores del Pastizal, que tem feito esse clamor para poder estar presentes em Corrientes e ter a possibilidade de contribuir para a visibilização desse terrível drama que tem sido vivido nos territórios. Dessa forma, isso geralmente, e estabelecer também que as falsas soluções que estão se dando permanentemente, como são a questão das bonificações de carbono instaladas no território e que falsamente os instrumentos governamentais nos levam diretamente para aqueles que vivem ou aqueles que vivemos nas comunidades rurais. E eu digo enganosamente porque chegam praticamente como a grande solução às dificuldades econômicas e dos mesmos territórios, os créditos de carbono. Isso traz como resultado mais divisões internas a partir das comunidades e mais dificuldades das próprias comunidades para poder entrar para poder ter acesso ao pouco ou nada que ainda resta de florestas nativas, com um trabalho permanente de coleta. Eu digo pouco ou nada das florestas nativas, porque a maioria já foi queimada para continuar plantando e continuar trazendo mais monocultivo. E isso da minha parte, e agradecer imensamente essa grande oportunidade e, claro, de poder dizer que as mãos, o coração e a consciência daqui estão à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Jackie. Um prazer e muito obrigada por apresentar essa sentença. Muito obrigada por ser juíza nos nossos tribunais. Então, passamos a palavra para o nosso brilhante juiz Enrique Viale, que vai nos apresentar os 7 pontos da sentença e nos falar desse importante tribunal em ambos os territórios, principalmente em Corrientes. Muito obrigado na Argentina. Muita emoção por essa sentença de muitas pessoas no território e para como as magníficas os magníficos profissionais defensores do pastizal, que fazem um esforço enorme, e também os territórios que estão sofrendo as consequências desse modelo, o qual pouco ou nada se debate. Inclusive, temos que fazer, eu sempre digo, uma autocrítica dentro do próprio movimento socioambiental. Se trata de plantar árvores, e o que que poderia ser ruim disso? Enquanto governos, corporações florestais ocultam os impactos negativos, também são eles mesmos que lideram e organizam campanhas sistemáticas de desinformação. Isso é tão importante o papel do tribunal para romper essas campanhas de desinformação. Alimentam mitos todo o tempo sobre as, os benefícios desses trabalhos, por exemplo, os criminosos cartazes chamando florestas as suas plantações e trazendo os benefícios ambientais. Isso podemos ver de forma reiterada em vários países onde acontece esse modelo, mas aqueles que temos contato com os territórios, aqueles que habitam os territórios, somos testemunhas de que os nossos biomas têm sido sacrificados para beneficiar um punhado de corporações que têm nome e sobrenome. No Cone Sul, há uma que é a Arauco e que temos que nomear uma corporação imensa que está ocupando cada vez mais território, é a única.
Arauco, que tanto na Argentina e no Chile, que praticamente tem feito muitos estragos. Os impactos desse modelo são muitos e tem transformado, e isso é muito importante. Nós dizemos isso em Corrientes e repetimos aqui, transformam isso em figura extrema do extrativismo, e tanto dentro do agronegócio, mas tanto pela mineração, com a qual nós temos história na nossa região de Arauca, com as diferentes etapas. Temos que observar isso, inclusive dentro do movimento socioambiental, que o modelo florestal, os monocultivos florestais, ainda que sejam pintados de verde, já são reconhecidos pelas comunidades locais como um ator de dominação e de depredação da vida dos povos e da natureza, como uma espécie de greenwashing certificado. Nós não nos damos conta de que isso eu aprendi das companheiras profissionais defensoras do pastizal. Claro, a maioria da sociedade imagina unicamente árvores, então nós podemos confundir essas plantações como florestas, mas são uma hectare de florestas nativas, nós podemos encontrar danos diferentes que vão desde pequenas plântulas, com muito pequenas, até fungos, e plantas que têm umas. Isso é uma floresta. No entanto, no hectare de monocultivo florestal, nós encontramos unicamente clones de árvores de uma única espécie, pensados e desenhados para que cresçam e sejam cortados num curtíssimo período de tempo. É um cultivo que, ao impedir a entrada de luz, impede também o desenvolvimento de outras espécies vegetais que são fontes de alimento para a fauna local, se transformando em desertos verdes para os animais nativos. Isso nós vimos com o tribunal e é muito interessante o orgulho que eu tenho de fazer parte desse tribunal, de ir para o território. Nós vimos isso no Chile, quando estivemos no início de 2024, como em Corrientes, no final de 2024. Nós entrávamos nessas plantações e o silêncio era atroz. Você não ouvia mais pássaros, não se ouvia nada, não havia nada além dessas infinitas, como disse Galeano, como desolados clones, um do lado do outro. E apesar das intensas campanhas de greenwashing das corporações florestais, nós precisamos reafirmar e dizer que essas plantações não são florestas e também não vêm nos salvar das consequências das mudanças climáticas, como querem nos vender. Ao contrário, são cultivos criados e sustentados artificialmente pelo ser humano, destinados a extrair água e nutrientes dos nossos solos para produzir da forma mais rápida possível a pasta de celulose que será extraída dos territórios. Escutamos que os companheiros que estão no território contam uma forma rasa, é, de uma forma magistral as consequências desse modelo. Nós escutamos o que acontece na própria cidade de Corrientes. E uma questão mais polêmica é que essas plantações, além disso, dos inumeráveis privilégios e isenções tributárias que possuem em todos os nossos países, eu vou tentar lembrar de alguma, mas na Argentina nós temos a Lei 25.080, que dá uma série de isenções tributárias e financeiras únicas ao longo de 30 anos, que poucas atividades têm isso, talvez a mineração, e a isso se soma o regime de incentivo dos grandes investimentos, que faz com que se potencialize ainda mais o saque. Isso também temos que denunciar em cada evento internacional que aconteça. E na próxima semana, o clima de Londres, nós temos que fazer isso. Recebem também milionárias compensações financeiras com a venda de créditos de carbono para o mercado internacional. Nós pagamos a eles para que nos destruam. Pagamos para que eles façam um saque, para que eles saqueiem os nossos recursos. É uma absorção de carbono muito limitada pelo tema de armazenamento, pela questão de armazenamento, ou seja, o certo é que jamais esse tribunal é muito claro, nunca uma atividade com tanto impacto negativo que destrói a biodiversidade pode ser uma solução ecológica. E além disso, isso também nós estamos começando a denunciar
A maioria dessas empresas agroflorestais insolitamente obtém certificados de manejo florestal, empresas certificadoras, uma espécie de um perverso mecanismo de certificação que não é nada além de outro elemento de propaganda diante de cada vez mais evidentes impactos sociais e econômicos. Transformam os nossos territórios em áreas de sacrifício, se encarregam de transformar locais como várzeas e pastos, porque as áreas de sacrifício sempre têm altares, e vão correndo para os seus altares, e esse é o altar da ganância das grandes corporações. E para avançar sobre isso, se ocultam ou minimizam o enorme papel ecológico desses cultivos, se minimizam os ecossistemas de todos esses biomas. Tudo isso se impõe pela força, estamos vivenciando isso não apenas em Corrientes, mas mais ao norte, no litoral argentino, em Misiones, onde comunidades indígenas estão sendo deslocadas forçadamente, retiradas de onde vivem ancestralmente para que Arauco e outras corporações entrem ali. Nosso processo, não há processo participativo e nunca há a mensuração dos efeitos desses processos. Não há estudos, não há nada. Pelo menos sobre os impactos desses projetos. Milhares e milhares de hectares, todos juntos. Eu não quero resumir, eu tenho para resumir alguns dos impactos de monocultura florestal que modificam drasticamente a paisagem, deterioram o processo do clima e dos ecossistemas, e o seu valor diminui o valor para a conservação global. Os pinheiros e eucaliptos consomem imensas quantidades de água com suas profundas raízes. Nós vimos isso no território, contaram para nós como a água começou a faltar, como teve que se cavar poços mais profundos para encontrar água em Corrientes, onde a água é uma característica básica do território. Entre Rios, assim se chama o território, e assim nos contam esse tipo de coisas, que agora sem energia elétrica tem que utilizar poços cada vez mais sofisticados para chegar à água, em províncias como Corrientes, na Argentina, e desaparece a recarga dos aquíferos e dos corpos d'água. Os pinheiros, além de ser espécies invasoras, não são nativas da nossa região, sua dispersão de sementes se dá através do vento, afetando as produções agropecuárias naturais que antes não estavam destinadas ao crescimento da espécie. Isso é outra característica que nós observamos. Não apenas afeta estritamente o local onde estão plantados, mas também afetam milhares e milhares de hectares de vinha. É uma espécie que degrada os solos com o mesmo efeito de acumulação da soja. Tanto os pinheiros e eucaliptos, além disso, são espécies consideradas é, espécies que degradam os solos. Isso nós vimos tanto no Chile como em Corrientes. E a utilização de agroquímicos, também agrotóxicos, é uma característica que nós vimos também in situ. As denominadas pragas têm o seu manejo, porque o que querem é que unicamente se reproduza o pinheiro, essa lógica que já é muito antiga, e isso se estende a vastas áreas, e nos contavam em territórios que tinham que comprar frutas e verduras no povoado, pessoas que produziam e que já não conseguem produzir, e isso também está no documentário que eu recomendo que vocês vejam, dos Defensores del Pastizal. Como se chama esse documentário? Que temos que escrever no chat. No Son Bosques. E a província de Corrientes é como um experimento em massa. Se maneja, infelizmente, também como é uma província que eu amo profundamente, que é belíssima e que tem uma cultura incrível, tem pessoas incríveis, mas que teve um poder muito que trata sem importar nada. Querem chegar a 1.300.000 hectares, tem 8 milhões de hectares. Nesse momento, os hectares são 500 mil. É muito. Essas imensas superfícies florestais estão formadas por essas espécies que nós falávamos.
e é um paradigma, tem se transformado em Corrientes em um paradigma do avanço do modelo florestal. Na província mais florestada da Argentina, com um crescimento de 84% em relação ao ano de 2013. As monoculturas florestais alcançam, na província de Corrientes, números similares en la propia a de provincia, florestas ¿no? nativas. Y también, paralelamente, y no es casual, porque es parte intrínseca de este modelo, se va dando un proceso de extranjerización de la tierra, ahora en Argentina liberalizada a partir de la derogación de la ley que limitaba la extranjerización de la tierra, y apropiación además, no solo extranjerización, sino apropiación ilegítima de terrenos pertenecientes a familias campesinas que practican agricultura comunitaria y de baja escala, ¿no? Estas tierras ya superan el 1.000.000 de hectáreas de las aproximadamente 9 millones de hectáreas. Grupos chilenos como Araucos están haciendo un festín con esto. Los incendios se ha hablado. En el año 2022, para que se den una idea, los incendios cubrieron el 12% de la provincia de Corrientes. Se prendió fuego el 12%. Y normalizamos eso. ¿No? Ese año se hicieron los hermosos carnavales de Corrientes y la gente bailaba bajo el humo, ¿no? Como una especie de normalización de esa distancia que nos pusieron con la naturaleza que tenemos que romper, ¿no? Somos naturaleza. Récord tras récord vamos batiendo de incendios. La verdad que el resultado es una invitación al desastre, porque estas plantaciones, como dijimos, son absolutamente pirófitas, ¿no? Y estos incendios van a repetir. Para, para ir terminando con el análisis preliminar y después ya leo la parte de la sentencia, lo dijimos, lo repito, me parece importante para esta parte de la sentencia, que esta lógica extractivista de la industria forestal se desarrolla casi de idéntica manera en Chile, Brasil, Uruguay y en el litoral argentino. Por eso yo estoy feliz, y creo que es una de las consecuencias de este tribunal, es la irrupción, la llegada, la existencia de la Alianza Latinoamericana de Resistencia al Monocultivo Forestal, que va a tener muchísimo trabajo y nos va a tener bien unidos y juntos para enfrentar este modelo. Es que es un modelo importado en la región con las mismas grandes corporaciones y características. Incluso copiaron las mismas leyes de entrega y saqueo. En América Latina, el 97% de las plantaciones de árboles son de especies exóticas. Este es récord, no hay ese porcentaje en ninguna otra parte del mundo. Obviamente, principalmente pino y eucalipto. Ya hablamos de todo, pero la mayoría se concentra en Brasil. Sergio nos hizo una muy buena explicación de eso. El 67%, bueno, Brasil es enorme, es un subcontinente. Luego en Chile, 19% de estas plantaciones en América Latina, Argentina el 7,1% y Uruguay, increíblemente, 7,1% siendo un país tan chiquito, ¿no? Lo de Uruguay es impresionante, la proporción de su territorio que está ocupado por pinos y eucaliptos. Pero fue un decreto de un dictador, sangriento además, chileno, Augusto Pinochet, la norma inspiradora de muchas de las leyes en nuestro país y, por ejemplo, de la ley nuestra nacional argentina, la 25.080, la ley de inversiones para bosques cultivados, ¿no? Este decreto del año 74, el decreto ley 701, que bien conocen Jackie, que tanto nos enseñaron, estableció estabilidad fiscal y una serie de beneficios de grabaciones y exenciones impositivas que después copiamos de otros lados. En Uruguay, más del 7% de su territorio está cubierto por el cultivo de árboles exóticos. El 7% de un territorio de un país. Es una locura eso, ¿no? Y no hay reflexión sobre eso. La región del Biobío en Chile ya se habló, tenemos una sentencia como eso que invito a que lean, pero que hemos recorrido ese territorio con mucho detalle y fue realmente desgarrador porque fuimos al poco tiempo del incendio y ya veíamos a estas empresas de forma perversa plantando árboles donde había habido una masacre, donde había habido muertos y destrucción, ¿no? Y como si nada, ya estaban plantando en los mismos lugares, sin ningún tipo de pensamiento, nada. Por eso, en noviembre de 2024, este Tribunal Internacional de Derecho de la Naturaleza visitó oficialmente la provincia de Corrientes.
ante la denuncia de defensores, de organizaciones como Defensores del Pastizal sobre los impactos socioambientales del monocultivo forestal. Este tribunal, pionero en la búsqueda de construir, hemos estado en todo el planeta dando vuelta con distintos temas. El tribunal le dio un tratamiento regional a la problemática del modelo forestal por todo lo que fuimos diciendo. Como dije antes, a principios de 2024 nos constituimos en la región del Biobío. El mismo año fuimos a las dos regiones y vimos en Chile lo que les acabo de contar. Una delegación de jueces y juezas, entre los que estábamos nosotros, Jackie, estaba yo, estaba Alberto Acosta, estaba Maxi, que está por ahí, también, bueno, fuimos a Corrientes, con un trabajo, como dije, de mucho esfuerzo de las organizaciones locales en una provincia muy difícil para ser defensor y defensor ambiental. Estás muy solo y sola, te confrontan, te dejan afuera, no es fácil. Y pudimos recorrer el territorio, bueno, estaba también Natalia Grine, nos reunimos en territorio con vecinos y sesionamos en una audiencia pública en el espacio Mariño de la capital provincial, donde escuchamos testimonios de especialistas y las víctimas del modelo, para luego emitimos un veredicto preliminar, pero ahora tenemos la sentencia final. Esto permite, y quiero resaltar esto, el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades locales, así como reconocimiento de los derechos de los ecosistemas predominantes, humedales, pastizales, bosque nativo y sus especies animales asociadas, todas afectadas por las consecuencias del monocultivo forestal de pinos y eucaliptos. Se convierte así en una oportunidad histórica y tenemos que marcar un antes y un después para sacar a la luz este modelo del cual no se debate, como dije antes, y que trae cada vez más injusticia, tanto ambiental como social y económica, porque ni siquiera está trayendo progreso económico, por el contrario. Y ahora sí, en forma formal, voy a leer cómo este tribunal, verificando in situ las afectaciones, observando el grado de degradación del suelo, la disminución de los niveles freáticos, el avance de especies exóticas pirófitas y el aislamiento de parajes rurales producto de los alambrados de las empresas forestales, y donde escuchamos testimonios y peritajes técnicos que confirmaron la sistematicidad de los impactos de este modelo forestal y la ausencia de control y fiscalización estatal. Basados en esta visita y en todo lo que escuchamos, el tribunal emitió la sentencia y que dice lo siguiente. El tribunal reconoce que el modelo vigente, el modelo forestal vigente en la provincia de Corrientes, ha provocado y continúa provocando un ecocidio, afectando a todos los seres vivos humanos y no humanos que habitan el territorio. El tribunal declara que el modelo forestal viola los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, los cuales se complementan y refuerzan mutuamente. El tribunal afirma que este modelo viola sistemáticamente las débiles normas de protección ambiental existentes con la complicidad de 3 niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, que han sido omisos o partícipes en la promoción y expansión de este esquema extractivo. El tribunal declara que el agua, la tierra y las formas de producción campesina y comunitaria son sujetos de derechos, en tanto elementos esenciales para la vida y el arraigo territorial. El tribunal señala que las plantaciones industriales no son bosques, sino monocultivos que no reproducen la vida, y denuncia las falsas soluciones basadas en los mercados de carbono y otras herramientas financieras que solo benefician a los grandes grupos económicos. El tribunal condena las condiciones de trabajo esclavo e infantil presentes en la cadena forestal, exigiendo su inmediata erradicación. Y por último, el tribunal declara a los pastizales y humedales como sujetos de derecho, reconociendo su derecho a la existencia, regeneración y mantenimiento de sus ciclos vitales. Muchas gracias y seguimos. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por la presentación de esta importante sentencia y con eso está oficialmente lanzada la sentencia de Corrientes y le doy la palabra a nuestro querido amigo y director de la Asamblea de Jueces, Francesco Martone, para que pueda cerrar esta presentación.
Estás en mute. Sí, muchas gracias, Nati, muchas gracias a todos y todas, porque ustedes han ofrecido hoy elementos muy importantes para entender el sentido propio de la sentencia del tribunal y cómo la misma puede producir efectos plúrimos y de nuestra responsabilidad en ofrecer un espacio de denuncia con influencia y reivindicación, así como en apoyar en el proceso de seguimiento de nuestras deliberaciones. Principalmente, el tribunal contribuye a fortalecer resistencias territoriales, a consolidar la crítica a la resistencia al modelo monocultural a través de un enfoque basado sobre los derechos de la naturaleza, a crear jurisprudencia y también a incidir con efectos inmediatos en los territorios en términos de incidencia a gobiernos y empresas. Y además, como han postulado varios ponentes que antes, cómo el tribunal puede impulsar la creación de redes como la red latinoamericana y también cómo fortalecer alianzas estratégicas como aquella con la red Environment Paper. La sentencia, como comentó Enrique, confirma una matiz recurrente en términos de impactos del modelo monocultural forestal e industrial en varias partes del continente y en el mundo, en particular por lo que tiene que ver con plantaciones de especies exóticas para la industria de la pulpa y del papel. Reafirma la relación entre derechos de la naturaleza y derechos humanos en términos de coviolaciones de los dos sistemas de derecho, así creando un puente esencial entre el sistema de derechos antropocéntrico y lo biocéntrico. El antropólogo escocés Tim Ingold, en una disputa académica con el colega francés Eduardo Viveiros de Castro sobre el riesgo de que una perspectiva ecocéntrica pueda terminar en una forma de biofilia, indica cómo, para evitar esa deriva, que arriesga a limitar la cuestión al nivel meramente académico o resultar en forma de desresponsabilización del humano frente a la naturaleza, como sea necesario reconocer que los humanos, aunque sean al mismo nivel de otras formas del ambiente, como parte integrante de sistemas de vida, tienen una responsabilidad específica de reparar a la naturaleza por los daños sufridos. Para hacerlo, agrego yo, se necesita que sus derechos sean asegurados, que sean los derechos a la vida, a la tierra, al agua, a las formas de sustento de la vida, de defender la naturaleza, como recuerda la sentencia mía. En ese sentido, la sentencia conjuga elaboración jurídica sobre los derechos de los ecosistemas afectados con medidas concretas de reparación a cargo de los humanos, anclados a una sólida base legal y jurídica, sancionando el modelo vigente en Corrientes. Cabe recordar que la definición de ecocidio nos ayuda a identificar las responsabilidades de quien, aún sabiendo cuáles son los impactos negativos de una tal actividad, sigue persiguiéndola de manera desproporcionada. Cuando la sentencia afirma que los monocultivos no son bosques, lo hace en base a evidencia científica acumulada en décadas de investigación y resistencias territoriales, evidencias que accesible a las empresas y al Estado y aún así ignorada. Otra consideración que quiero reiterar, gracias a la palabra de Jenny Figueroa, que compartió el análisis de la sentencia en el caso de Biobío, es relativa a la relación entre ecocidio y etnocidio, algo que fue reafirmado también en una importante sentencia del tribunal sobre el caso del Tren Maya en México. El etnocidio no implica la desaparición definitiva de una población o un pueblo, pero sí la afectación nefasta a sus culturas, tradiciones, modos de vida y de la relación de los mismos con su territorio y ecosistemas, como hemos oído en las varias intervenciones desde los territorios. En ese sentido, en nuestro caso, la transformación de territorios de vida para los humanos y no humanos en espacios para la producción industrial no solo altera los ecosistemas, sino también afecta los derechos culturales, sociales, ambientales y el modelo de vida de las comunidades, sus relaciones, estructuras comunitarias y formas de producción campesina. Por lo tanto, la sentencia reconoce que agua, tierra, prácticas y formas de producción comunitaria campesina son sujetos de derecho y invoca el reconocimiento de los pastizales y humedales como sujetos de derecho, como ya hemos escuchado. Reconoce finalmente el derecho de las personas defensoras a defender la naturaleza, algo que está bien claro en la Convención de Escazú, que al lado de los derechos ambientales procedurales, participación, acceso a la información y a la justicia, claramente violados en nuestro caso, confirman un protocolo específico, el rol clave de los defensores y defensoras. Quiero también destacar que propio en consideración del rol clave de los defensores y defensoras en el, digamos, cuidar los territorios, en el presentar también quejas frente al tribunal
hemos decidido aprobar una política sobre defensores y defensoras del tribunal que reconoce el papel fundamental y también identifica medidas de apoyo y de prevención de riesgos para todos quienes se apelan al tribunal mismo. Para concluir, quisiera llamar la atención sobre el hecho que nuestra contienda no es solamente ecológica o relativa a los derechos que sean de los humanos de la naturaleza, ma es una disputa relativa a la violencia epistémica propia de las diferentes formas de extractivismo. Como dijo una de las fundadoras y juezas del tribunal, Vandana Shiva, en su ensayo Monocultures of the Mind, fíjense, del 1993, cuando la lucha contra los monocultivos de eucalipto ya estaba en plena marcha, principalmente en la Asia. Los monocultivos, ya sean agrícolas o intelectuales, no toleran otros sistemas, ni son sostenibles. Por ejemplo, dado que la sostenibilidad en el sistema de conocimiento dominante implica únicamente el suministro al mercado, no preserva la estabilidad ecológica ni la biodiversidad. El sistema dominante se caracteriza por ser economicista, por desplazar las necesidades humanas, ser incompatible con la igualdad y la justicia. Es un sistema colonizador y descontextualizado. Vandana concluye invitando a una lucha contra los modelos dominantes mediante una democratización del conocimiento que legitime lo local y lo diverso, basado en una insurrección del conocimiento subjugado. En esto creo que estamos. Esto es nuestro desafío común, nuestra apuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francesco, por esta presentación y por este cierre de la sentencia. Agradezco a Marie van der Luz, organizadora del Tribunal Internacional, y a este equipo maravilloso con Francesco que han podido realizar todo el trabajo con respecto al tema de la revisión de la sentencia, la firma de los diferentes jueces de esta sentencia. Recuerden que no solamente firman la sentencia los jueces presentes en el tribunal, sino también la asamblea de jueces que dirige Francesco. Así que muchísimas gracias por todo ese espacio, por todo el trabajo del equipo que está tras de escena para poder armar esta sentencia y esta presentación. Y bueno, y sin más, y con eso damos por presentada esta sentencia. Felicitamos la articulación y la creación de la Alianza Latinoamericana por el Fin del Modelo Forestal. Y queremos poner obviamente a disposición el espacio. Esperamos que PENSA también pueda cubrir fuertemente esta sentencia y nuestro apoyo a los defensores y defensoras del pastizal para que puedan fomentar mucha más esta sentencia en Corrientes. Creo que si es que podemos llevar esto a territorio sería excelente. Pero recordar a todos quienes nos están escuchando que este es un evento internacional y que estará colgado en línea, tanto en español como en portugués, como también con subtítulos en inglés, para que podamos alcanzar al mayor público posible, porque esta no es una problemática, como ha dicho Sergio, que solamente es para un pequeño territorio, sino que todos estamos involucrados, es algo que afecta al mundo entero y que desgraciadamente de nuevo Latinoamérica se ve como este espacio de expansión del monocultivo forestal. Así que les agradecemos muchísimo de parte de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, de parte del Tribunal Internacional, a todos quienes nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto. Síganos en redes y por favor sigamos compartiendo la información de este gran atentado contra la naturaleza y sus derechos que es el modelo forestal. Muchísimas gracias a todos y todas y todes. Abrazo grande. Chao, chao. Vamos para adelante, pues.